Quando há a redemocratização no Brasil, nos anos 80, nós estávamos em vésperas do grande momento da globalização. A importância da propriedade intelectual, que protege justamente as ideias, as criações, ela muda o cenário econômico global. Vocês têm que se posicionar no mercado porque existe uma competição grande vindo do exterior. Quando há a redemocratização no Brasil, nos anos 80, nós estávamos em vésperas do grande momento da globalização, que se acelera nos anos 90, um pouco depois, né? Mas já nesse período da Constituição de 1988 e, sobretudo, uns anos depois, começa esse grande movimento de liberalização do comércio, que tem certas características, né? Você sabe, a globalização tem muitas definições, mas uma delas é de que se trata de uma unificação dos mercados. E o movimento de globalização também trouxe para o Brasil um volume e um movimento de investimentos que permitiu um crescimento da economia brasileira e uma relevância maior da propriedade intelectual nesse contexto econômico. A importância da propriedade intelectual, que protege justamente as ideias, as criações, né, ela muda o cenário econômico global. Então, a propriedade intelectual, não foi só no Brasil, no mundo, mudou de papel. O escritório, que era um pequeno escritório iniciante de propriedade intelectual, pelo aumento da importância da matéria, pela modificação legislativa, pela ampliação de proteção, o escritório passa a precisar crescer para atender mais e melhor diversos clientes que já existiam e os outros tantos que surgiram nesse tempo. E o fato de haver essa discussão nos jornais, praticamente todos os dias, nos colocava numa posição de encontrar clientes que queriam entender o que estava acontecendo e que caminho tomar. E de dizer, olha, vocês têm que se posicionar no mercado porque existe uma competição grande vindo do exterior. Não há nenhum outro campo, como eu diria, dos direitos das pessoas que veio vindo acompanhando o que vai acontecendo nos países, não é? Vai acontecendo no direito internacional e o direito internacional vai cuidando para que todos os países tenham a mesma legislação. Nos anos 90, os escritórios, em geral, que trabalhavam com essa matéria, propriedade industrial, marca, patente, eles usavam e se identificavam como escritórios de propriedade industrial. Nós, desde o começo, passamos a utilizar a expressão propriedade intelectual, ou seja, trazendo para essa matéria também o direito de autor, não só marca e patente. E a partir daí, nós geramos uma espécie de moda. Os escritórios passaram a usar a propriedade intelectual para se identificar e a Associação Brasileira da Propriedade Industrial de então também, logo em seguida, passou a se chamar Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Os mercados que antes eram muito segmentados, muito divididos, os mercados para comércio, mas também para investimento, para financiamento, para tecnologia, propriedade intelectual, eram muito segmentados, né? A partir desse momento, as fronteiras começam a desaparecer, há uma unificação em escala planetária, né? E a partir dali nós tivemos uma procura muito grande, porque o mundo foi ficando mais complexo, a nova lei da propriedade industrial de 96, a nova lei de direito de autor de 98, foi trazendo necessidade de uma compreensão maior desses fenômenos e foram trazendo conflitos também. A globalização trouxe a presença de uma competição internacional que não existia até então. Essa competição internacional gerou necessidade de uma assessoria e nós estávamos prontos para exercer isso.